consegue extrair alguma coisa aqui além do básico, né? Porque ver o conteúdo, eu poderia ficar falando aqui do conteúdo e tal, isso é legal, mas, essa mulher aqui é sensacional. Tem um monte de vídeo dela no meu canal também. Anyway, tem alguns exemplos aqui e parece que foi explicado, mas as respostas não estão aqui, né? É, Então vamos tentar discutir as coisas que estão aqui à luz do conteúdo, né? Vamos lá. Hum, Vou fazer uma tradução like Google Tradutor. Imagine um lugar no cosmos, ah, longe de todos os campos gravitacionais e de influências de forças de atrito. Suponha que você visite esse lugar, só suponha, e jogue uma pedra. Ah, entendi. Você quer jogar uma pedra nesse lugar onde não há força nenhuma, ok? ok. É uma coisa um pouco difícil de imaginar, porque quando a gente joga pedras aqui no nosso cotidiano, as pedras, elas têm uma série de efeitos, né? Baseado na gravidade, baseado no atrito, né? Baseado talvez numa parede, causa uma força contrária e não permite que ela atravesse. Daí a pergunta é: você pegou essa pedra e jogou nesse lugar sem força, sem atrito, sem bloqueios? Vai gradualmente parar ou vai continuar em movimento na mesma direção e com velocidade constante? E aí, se tivesse valendo nota agora, o que você responderia? Eu acho que ia parar. Você acha que mesmo não tendo nenhuma força contrária ao movimento ou ajudando o movimento, não tendo atrito, não tendo bloqueios, ela mesmo assim vai parar? Na verdade, não. Pensando melhor. Novamente você está usando conceitos do dia a dia, o que faz todo sentido, mas aqui é física, né? Aqui as É, vacas viram pontinhos, né? O sol tá a 0 graus e coisas malucas assim. Então, estamos imaginando um lugar onde não tem campo gravitacional, ou seja, não tem uma força que vai puxar a pedra para baixo. Também não tem ar, então não vai ter a resistência do ar, também não tem atrito com o chão, não uhum, tem nada. Então é tipo, o mais próximo do nosso cotidiano seria uma daquelas piscinas de espuma, sabe, de sabão, sim, sei. que você joga a bola assim, a bola vai e tal, tá ligado? Então, é Hum, isso. Então ela sim continuaria a se mover na mesma direção, velocidade constante, beleza? Claro, é muito difícil a gente ver isso acontecer, porque no nosso arredor tem a gravidade, né, da Terra, e tem o Sol, né? Não dava nem para imaginar os cometas, porque os cometas o Sol tá puxando e coisas assim. Beleza? Vamos então para a próxima. Então, bem, de onde vem essa ideia, né? Vem da lei da inércia. Esse slide é péssimo, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir um livro aqui que tem umas explicações bem melhores disso, e eventualmente eu te mando ele. Opa, tá também bom. não é o da faculdade, deixa eu ver do ensino. Tu tá no nono ano, né? Tô. Ou, bem, eu vou abrir o livro do primeiro ano do médio, que a explicação é muito melhor que a do nono. Muito. Não, mas eu abri de novo errado, isso aqui é da faculdade. Deixa eu abrir o certo aqui. Física básica, primeiro ano. Pronto. Ok, então, as aulas são em inglês? São Todas? todas. Menos a de história, né? Sim. Legal. Maybe we can try our class in English, but my English is the worst. Oh, it's alright. It's all right. You can try, but today is our first class, so I think I need be a good class Não, to your mother pay more classes to me. no worries. Vou em português mesmo. As próximas a gente tenta em inglês se elas existirem. Tá Muito bom. bem. Então, vamos lá. Nós estávamos falando aqui sobre os conceitos mais básicos de força. Então, nós temos aqui, temos que passar toda essa parte aqui primeiro. E ir para a força aqui, introdução. Ele vai falar um monte de coisa. Então, vamos para a página 198. Só um segundinho.
depois eu te mando esse livro, você vai ver que ele é cheio de exemplos e de situações assim que ficam bem simples de entender as coisas. Então, vai falar um pouco de história aqui, a gente deixa um pouco de lado, apesar de ser bem legal. Daí, princípio da inércia. O que que tá rolando aqui, né? Uma coisa muito louca aqui. Beleza, arrumei. Bem, o princípio da inércia é a primeira lei de Newton. Ela é uma lei muito importante. Ela fala sobre o que o próprio nome indica, né? Coisas paradas ou Aham, em tendência de continuar a fazer algo, né? Inércia é quando a pessoa só faz aquela mesma coisa, tá na inércia, na zona de conforto, sacou? Então, o sim. princípio da inércia é isso. Que a menos que haja uma força no objeto, ele vai permanecer na situação que ele está. Sendo essa situação, né, se não haverem forças, parado ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, velocidade constante. Que, se você lembrar bem, é o que nós estávamos falando lá naquela questão, né? A questão que nós estávamos conversando ali, o primeiro problema que nós conversamos, né? Lá o objeto continuava se movendo com velocidade constante, certo? Certo. Apesar de não ter nenhuma força agindo nele. Por quê? Por causa da inércia. Mesmo não tendo força agindo nele, ele continua se mexendo por inércia. Justamente por não ter nenhuma força agindo nele. Ok? Ok. É estranho pensar isso, mas, de novo, pense na piscina de espuma ou no espaço sideral sem nada, né? Puxando. Então tá bom. Então é isso, né? Então nós temos essa situação, né? Veja que não é necessariamente se uma coisa está em equilíbrio, né? Está ali na inércia, não é necessariamente parado, né? Pode Ah, estar em movimento sim, mas movimento retilíneo uniforme, um movimento sem aceleração. Ah, muito bem. Vou... ok. Travou. Você tá mutado. Você está me ouvindo agora, né? Ah, sim, tô. É, meu microfone tem disso. Anyway, pronto, voltando aqui, eu estava falando sobre. Bem, você já entendeu, né? As coisas podem se mexer sem ter força agindo sobre ela, pode estar parado em movimento, velocidade constante sem aceleração. A gente tem eventos parecidos, a gente tem coisas que simulam isso o tempo todo no nosso cotidiano, né? Por Sim, exemplo, quando você está dentro de um carro, o carro freia, quem freou foi o carro, né? Você estava naquela tendência de movimento, junto com o carro, mas você estava se movendo. Como o carro freou, você não tem freio, né? sim. Você continua indo para frente, porque você está indo para frente. Então, por inércia, você quer continuar indo para frente. A mesma coisa acontece em curvas, por exemplo, né? Por que que os carros às vezes se perdem na curva? Porque não conseguem ter atrito com o chão para manter para causar aquela curva, ou seja, uma força que os joguem para o lado, né? Fazer a Uhum. curva por uma força do lado. Então, se não tiver o atrito com o chão, ou seja, a força de atrito, não vai ter curva. E os carros acabam se perdendo, né, nas curvas. Muito bem. Daí ele vai falar um pouco de referenciais inerciais, a gente pode deixar isso para lá um pouquinho. Aqui nós temos mais umas questões interessantes, né? Eu quero que você pense nessa 231 aqui. Ela é bem parecida com aquela que a gente conversou, mas um pouco mais elaborada, né? Então leia aí bem para você mesmo e depois que tu tiveres a resposta, tu me diz. Se errar, não tem problema, tá bom? Tá bom. O que é retilíneo? Retilíneo. Ah, desculpa, o que que é o quê? Ah,
Movimento, alguma coisa, não sei falar isso. Movimento. Onde É está o ser. escrito isso? Retilíneo, é em linha reta. Ah, tá bom. Eu acho que é C, então. Prossegue em movimento retilíneo uniforme com velocidade v. É isso aí, ele vai continuar com aquela mesma velocidade, muito bem. A velocidade com que parou ali o processo, né? Vai como, vamos dizer assim, como que aconteceu aqui, né? A força foi aplicada, daí o objeto, depois a força é retirada, ele continua se movendo, né? Por inércia. É a mesma coisa que acontece quando a gente dá um chute numa bola, né? Quando a gente Aham. chuta a bola sofre a força naquele momento, mas depois ela continua se movendo, né? Associada com a velocidade anterior do chute. Claro que existe a resistência do ar que faz a bola parar, né? Mas se não existisse, a bola continuaria a se mover para frente com a velocidade que a gente chutou a bola, ok? Ok. Então tá bom. Então conversamos um pouco mais sobre inércia. Ah, bem, Ben está seguindo através de uma floresta por um boi e que está tentando fotografar. Ah, a enorme massa do boi é extremamente intimidadora. Ainda mais se ele fizer um zigue-zague de padrões através das árvores, ele irá poder usar essa grande massa desse bicho em sua vantagem. Explique esses termos de inércia e primeira lei do movimento. Tá bom, isso aí é um pouco mais complexo, eu posso dizer. Tá bom. Veja, quem é que tem menos massa, né? É o rapaz ou é o boi? É claro que quem tem menos massa é o rapaz. O boi deve ter Sim. muito mais quilos. E a gente já entendeu que inércia é algo que está associado com a massa. Porque quanto maior a massa, maior a inércia, maior a tendência de permanecer no movimento, certo? Sim. Se o objeto está muito parado, tipo uma casa, é muito provável que ele continue parado, né? A força para que uma casa comece a se mover tem que ser muito poderosa, né? Sim. Enquanto para mover, por exemplo, uma garrafa, não precisa de tanto, né? Por quê? Justamente por causa da massa, beleza? Claro, pode ter outros Beleza. elementos associados aí, como força de atrito, etc., mas de imediato é isso. Então imagina, são dois objetos, dois corpos na floresta, um com muita massa, um com pouca massa. Muito bem. Então, os dois têm que zigue-zaguear, né? Fazer zigue-zagues entre as árvores. Ou seja, sair de um movimento linear, que ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. É muito mais fácil ir e voltar um objeto com pouca massa, ou seja, pouca inércia, do que um com muita massa, né? Muita inércia. Então, Sim. vamos dizer assim, a mobilidade do cara é maior, justamente porque a inércia dele é menor. Beleza? Isso Beleza. exclusivamente por causa da massa. Então, tá bom, entendido. Ah, tá bom. Vamos continuando então, vou continuar aqui. Deixa eu pegar aqui. Ah, um grupo de professores de física está pegando algum tempo para um pequeno jogo de golfe. O quinto buraco in the hole on putt putt. Deve ser um golfe mais tranquilo, né? Tem um, um rim, eu nunca lembro o que que é essa palavra, rim. Large metal rim. Ah, é metal grande rim. Não sei explicar. Também não sei. Não seria tipo arco? Não sei. Que põe os. Bem, eu vou ter que traduzir isso. Não, tudo bem. Deixa eu ver aqui. Ah, É só circular, basicamente. Tipo, imaginei que tinha alguma coisa a ver com circular. É, um aro, né? É aro, essa era a palavra que eu queria lembrar, aro. É um aro. O rim é um aro. Ah, beleza. Que os putters devem usar para guiar a bola em direção ao buraco. O senhor S guia uma bola de golfe ao redor da borda de metal. Quando a bola cai da borda, que caminho um, dois ou três a bola de golfe seguirá? Nossa. Ahn, bem, qual caminho esta bola seguirá? Essa é a ideia. Muito bem. Nossa, o que aconteceu nessa tela que ficou tudo preto? Tirar aqui. Muito bem. Bem,
a bola tava girando, 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 girando. Imagina uma bola circulando ali, circulando, né? A bola vem, 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 Aham. rodando. Do nada eles tiraram um pedaço do arco, pensa dessa forma. A bola, ela tava vindo no sentido horário, vamos dizer assim, ok? Ok. Então ela pode agora começar a subir, ir para frente ou continuar o movimento circular. Então qual dessas opções você acha que é a certa? Pensando no conceito de inércia. Ela vai continuar a circular, ela vai para frente ou ela vai do nada começar a subir? Se parar o movimento circular, é isso que você tá Não, querendo não dizer? vai parar o movimento. O que vai acontecer é que eles vão tirar um pedaço do arco. Veja que tem um buraco aqui, tá vendo? Sim. Não tava rodando, mas chegou aqui e tiraram esse pedaço. O que que a bola vai fazer agora? Essa é a questão. Ah, Ela vai eu. continuar rodando como se tivesse o arco? Ela vai para frente ou ela vai subir? Agora eu teria que pensar, tipo, como uma bola real, tipo, com. Sim, no mundo real. Até por isso ele citou que tem a ver com golfe, etc. Ah, entendi. Eu acho que ela ia. Pelo que eu já fiz, eu acho que ela ia continuar circulando, mas só que também tem chance de ela só ir pra frente. Ela vai para frente. Não tem como ela circular a menos que haja esse contato com a parede para ela circular. É isso que está mantendo o movimento circular aqui. Sim, Então, uma sim, hora, ao momento que você tira, veja, a bola em cada posição aqui, a velocidade dela tem um sentido. Por exemplo, aqui, o sentido é vir para cá. Aqui é para cá. Aqui é para cá. Aqui é para cá. Então aqui é para cá, certo? Ela só não segue exatamente em linha reta para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, porque tem este bloqueio circular. Entendeu? ah, não, eu entendi. Eu acho. Ótimo. Tá bom, eu só tinha me confundido com o negócio. Então, tá, entendi. Então tá bom. Certo. Só deixa eu arrumar uma coisa aqui que tá me atrapalhando um pouco. Estou tentando arrumar uma mesa aqui, mas tá péssimo. Anyway, pronto. Vamos continuar. Então nós já falamos de inércia. Olha, na escola normalmente isso aí demora uma aula inteira, duas, né? Muita coisa. Agora vamos ver força aqui. Ah, então ele está falando aqui que a força causa mudança de movimento, né? É o que a gente estava falando. O Sim, objeto ele está parado ou está se movendo numa direção, é necessário uma força para que ele mude isso. Para que ele comece a se mover, ou para que ele pare, ou para que ele mude de direção, certo? certo. Daí ele vai começar a falar aqui de algumas forças, net forces, ah, forças de rede, é isso? Ah, bem, eu não entendi direito, que eu não costumo chamar de net force, mas o que ele está fazendo aqui é duas forças sendo aplicadas para o mesmo lado, no mesmo objeto, essas forças acabam se somando. Mas é só porque elas estão na mesma direção e sentido, tá vendo? Tô vendo. Isso. Ah, net forces activity. Bem, tá rolando alguma coisa aqui, mas eu não consigo interagir. Ah, essa atividade já faz muito tempo que a gente fez. Bem, não tem problema. Eu vou fazer no estilo clássico aqui. O problema mostra claramente que força é a segunda lei de Newton, né? Massa vezes aceleração. Beleza. Agora, como é que a gente pode calcular essas forças, pensar essas forças? Como estava escrito lá no PDF, no teu slide. Forças no mesmo sentido e direção se somam. Então, por exemplo, no B aqui tá subtraindo. Por quê? Porque o F2 está para o sentido contrário. Tá vendo? Tô vendo. Isso.
C para cima e para baixo. Mesma coisa, um tá para cima, outro para baixo, se subtrai. Entendi. Tem dois indo para a esquerda e um para a direita. Dois com o mesmo sinal, no caso negativo, a gente normalmente considera a esquerda negativo, e para a direita positivo. Então F1 menos F2 menos F3, que são as forças que agem no bloco D, é igual a massa vezes a aceleração desse bloco. Hum, E aqui os outros triangulares a gente vai deixar um pouco de lado, beleza? beleza. Acho que nesse primeiro momento tá tranquilo. Daí nós temos alguns exemplos aqui acontecendo essas coisas. Por exemplo, ele cita a força que está sendo aplicada, cita a massa dos blocos no enunciado, todos têm 2 quilos, e te pergunta qual vai ser a aceleração, então, sabendo que força é igual a massa vezes aceleração, beleza? Beleza. Então, por exemplo, aqui, 4 vai ser igual a massa, que é 2, vezes a aceleração. Isolando a aceleração, ou seja, deixando ela sozinha, passando 2 dividindo para o outro lado, você encontra o valor da aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui no Ah, outro caso, como está se somando, primeiro tem que somar esses valores. 3 mais 4, 7, né? sim. Divide por 2 para encontrar a aceleração. Aqui um para a direita e para a esquerda, diminui então. Você pode definir sempre para a direita positivo, então vai ficar 4 menos 3. 4 menos 3 dá 1, 1 dividido por 2 dá meio. Nunca esqueça da unidade, metros por segundo ao quadrado. E o negócio de triângulo a gente vai deixar para lá por enquanto, tá bom? Tá Você ótimo. entendeu essa lógica de subtrair e tal? Acho que sim. Então você tem a oportunidade de mostrar que você entendeu fazendo a 33. Eu preciso ir na cozinha pegar uma garrafa de água. Tenta encontrar então a aceleração, né? Que é o que ele está pedindo. Ok? Ok. Hum, louco.
E aí, como vão os cálculos? Bem, eu não sei se eu tô certa, porque se for, se eu estiver certa, é bem simples. É bem simples mesmo. Você não quer me mandar uma É, foto do que você fez, então? eu só fiz em mente mesmo, porque 10 menos 4 seria 6. Então, 6N ou B. Eles. Bem, o 6 é a força, mas o problema pede aceleração, certo? Então, você tem que lembrar que força é igual a massa vezes aceleração. Então, se a força é 10, você tem que 10 é igual a massa, que é 2 vezes a aceleração. Ou seja, 10, 6 igual a 2 vezes a aceleração, certo? Ah, Vem ainda aqui, não tenho aceleração, então. ele está pedindo aceleração. É, Aí então, você tipo, pode encontrar resolvendo essa conta. sim, sim. Deixa eu fazer aqui. Pronto. Beleza. Eu tinha entendido errado. Acontece. Tem que ler bem o enunciado. Ué, então seria 3 igual a X, que seria. Não. A, né? A, 3 é, igual a A, né? A. Isso. Então a aceleração é 3. É, na segunda é 3. E na primeira é 5. Isso aí. Tá bom. Mas você tem que colocar a 5. unidade, metros por segundo ao quadrado, tá bom? Tá bom. Isso. Muito bem, muito bem. Então vamos continuar. Esse problema é bem. Bem, vamos ver as coisas que tem nos teus slides primeiro, né? Ele vem com esse exercício estranho. Vamos ver aqui. Daí ele fala que. Eu não entendo o que que ele quer dizer por net. Ah, mas ok. Vou só concordar aqui. Sorrir e acenar. Ah, Ah, Bem, a questão é que ele está falando a mesma coisa que eu falei, né? Que o somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. E o fato de ter uma seta em cima da força e da aceleração é porque ambos são vetores, ou seja, são grandezas físicas que estão associadas com direção e sentido, ok? ok. Quando você vai falar de força e de aceleração, apenas o valor deles não traz toda a informação que você pode ter uma aceleração para frente, para trás, entendeu? Sim, entendi. A ideia é essa. Então, com isso em mente, né? Vamos continuando. Tá falando aqui que o vetor, que a força é um vetor, tá falando exatamente as coisas que eu tô dizendo, tem magnitude, que é o tamanho, a direção e sentido, né? Muito bem. Agora, direção dos vetores. Bem, tem essas coisas de cardeais, mas de modo geral a gente trabalha com ângulos, tá? Tá bom. Bem, ah, com isso em mente, né? Vamos falar um pouco sobre o que é direção. Direção é tipo a reta onde o objeto está.
Enquanto você pode pensar assim, a reta, como assim a reta, né? Bem, você teria uma horizontal, uma diagonal aqui, né? Que esse vetor está dentro, né? Então isso é a direção. Ou melhor, a direção, exatamente. Mas quem é o sentido? O sentido se ela está indo para trás dessa diagonal ou para frente dessa diagonal. Beleza? Beleza. Beleza. Ah, muito bem. Daí ele vai começar a falar uma pá de coisas que a gente pode ignorar aqui, né? Como eu te falei, tem mais a ver com Aham. ângulos. E daí ele vai começar a falar agora sobre resultante de forças, que é mais ou menos o que a gente estava fazendo, né? Mas a gente estava numa situação mais simples, onde estava somando só coisas na mesma direção. Então era fácil você, quem está para a direita, dizer que é positivo, quem está para a esquerda é negativo. Ou para cima positivo, eu acho negativo. Só que quando você tem coisas em mais direções, na vertical e na horizontal, as contas elas podem ficar um pouco mais complexas, porque vão envolver resultantes diagonais. Tipo o que está rolando aqui, né? Velocidade do barco para frente, do rio para a direita, o objeto acaba andando na diagonal, certo? Certo. Show de bola. Então a ideia é essa. A ideia é esta. Tá bom. Eu vou, por hora, né, deixar isto de lado. Não quero que você pense muito sobre fazer contas com triângulos no momento. Vamos pensar só nessas coisinhas de somar aqui, né? Bem, muito bem. Tá bom. Ah, somar para a direita e para a esquerda e coisas do gênero. O problema é que essas contas já estão ficando um pouco fáceis, né? Porque você já entendeu a lógica. Então talvez a gente possa passar agora para somas vetoriais. Ai, 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 somas vetoriais é chato. Bem, vou fazer só triângulos retângulos. Por exemplo, esse aqui, né? Você pode ver que tem um cara para direita e um para cima. Muito Sim. bem. Ah, muito bem. Então, a gente já consegue imaginar meio que intuitivamente que se tem alguém empurrando ele para frente e outro empurrando para cima, ele vai se mexer na diagonal, concorda comigo? Sim. Isso. Então, como é que vai ser a intensidade deste movimento, né? Vamos ver aqui, olha só. Nós meio que fazemos um quadrado, ou melhor dizendo, um retângulo, né? Sim. E fecha um triângulo justamente com esse suposto movimento diagonal. E daí acaba que você só precisa fazer o teorema de Pitágoras Ah, para tá bom. encontrar o FR. O teorema de Pitágoras eu acredito que tu já tenha aprendido alguma vez na vida, né? Sim. Eu uso. Ah, perfeito. Então você sabe que seria a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Sim. Ok. Então, com isso em mente, né, veja o que ele faz aqui. A força resultante, veja, só a conta da força, né? Estamos falando de massa e aceleração ainda, vai ser, então, o teorema de Pitágoras. Então, ele soma ali 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, vai ser igual a força ao quadrado, Sim. força resultante. Então, esse aí é o famoso triângulo pitagórico, vai dar 5 a hipotenusa, né? Uhum. Uma vez que agora que você sabe que a força é 5, é só passar dividindo 2 ali que você encontra a aceleração. Ok. Então, ah, bem, eu quero fazer esse problema aqui, porque vai que aparece uma coisa parecida com essa na sua prova. Eu acho que você não vai conseguir fazer sozinha esse ainda. Ah, bem, quando a gente tem uma situação como essa, com muitas forças, né? Talvez a gente seja melhor pensar nela separadamente. Por exemplo, primeiro a gente pensa nas horizontais e depois nas verticais. Tá bom. Por exemplo, né? Você tem um F1 para frente ali que tem 4 newtons, né? Ah, a unidade de força é newton. Por quê? Porque tem um, dois, três, 4 risquinhos. Cada risquinho vale um newton, então 4 newtons, né? Tá. Uhum. Só que é tipo um cabo de guerra, tem um cara indo para trás, empurrando dois para trás. Então vai ficar 4 menos 2, que é 2. Então na horizontal, vamos chamar de FH de horizontal, é 4 menos 2, que é 2 newtons. Tá bom? Tá bom.
A mesma coisa vai acontecer para a vertical, né? Tem 2 para cima e 2 para baixo, você anula. Então na vertical vai ficar 2 menos 2, que é zero. Então acabou que nem precisou fazer triângulo aqui, porque uma das componentes, a componente vertical, zerou. Beleza? Beleza. Ok, vamos ver lá no teu. Ó, no teu. Tem coisas assim, ó, parecida. Muito bem. Ele faz o teorema de Pitágoras e tal. Muito bem. Nossa, tá bem fraquinho esse material seu aí. Bem, eu queria colocar mais problemas com figuras. Mas, bem, eu vou criar um problema com figura aqui eu mesmo. Então, nós temos um objeto que sofre uma força para cá de, vamos dizer assim, 10, não, vamos dizer assim, 15 newtons, e para cá, 20 newtons. E o que eu quero saber é qual é a resultante. Na verdade, eu quero saber quem é a aceleração. Ok? E Ok. eu sei que a massa desse objeto é 100 quilos. Será que você consegue achar quem é a aceleração? Lembrando que força é igual a massa vezes a aceleração, mas também é a somatória das forças, né? Certo? Ah, Por isso que a gente escreve assim, na verdade, somatório das forças igual a massa vezes a aceleração. Beleza? beleza. Então, tal qual o problema do livro, você tem que primeiro fazer este somatório. Deixa eu colocar aqui o problema do livro de novo para você. Mandando no teu WhatsApp, tá? Tá bom. Eu teria que aplicar mesmo the Pythagorean theorem here? Or, Sim. ok. Eu só preciso do exemplo. Não entendi. É, você pode mostrar o exemplo que você criou? Ah, sim, 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 desculpa. Tinha acabado de tirar aqui. Não, tudo bem. Tá bom, então, se for para usar Pythagorean theorem, seria basicamente F seria 625, se eu dividisse por 2, seria 300. Dividir por 2? Como exemplo. Você já me dito. Ah, você está me dizendo que a força, que é a hipotenusa de um triângulo, que tem 20 de um lado e 15 do outro, dá 300 e pouco? Se você quis que eu colocasse, aplicasse. Não.
O teorema de Pitágoras envolve as componentes ao quadrado, mas no final você tem que fazer a raiz quadrada, certo? Sim, eu Não é não vi, possível não estava que no o exemplo. triângulo aqui meça 300 e pouco, né? Coloca Não, uma régua aqui, não vai medir 300 e pouco, né? não, eu Aqui sei. mede Essa que eu 15. vi o exemplo e eu achei que eu tinha que ter Não. feito igualzinho o exemplo. Você, Então, se você fizer, não vai dar errado. Você esqueceu de fazer a raiz quadrada, tá? Lá no exemplo ele faz a raiz quadrada, ó. Ele diz que f ao quadrado é 25. Daí ele já coloca 5 aqui, por quê? Porque ele aplicou raiz quadrada dos dois lados, ok? ok. Então você também tem que fazer isso para encontrar qual é o valor da hipotenusa. O teorema de Pitágoras é sempre assim, né? Sempre tem que fazer a raiz quadrada para encontrar o valor. 12,5. Agora sim. Não, pera, não tem como ser 12,5. Tem alguma coisa errada na tua conta. 12. A hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Não tem como ser Não, menor sim, que não. 15. É que assim, ganhei 25. Aí se eu Ah, sim. disse por 12, quer dizer, Exato, por agora sim. 2, A aí eu ia resposta ganhar. final é 12,5. Entendi. Mas por isso que você sempre precisa pôr a unidade, senão o professor de física dá errado. 12,5 metros por segundo ao quadrado. Se você tivesse dito isso, eu já teria entendido que você estava falando da aceleração, entendeu? Você Entendi. disse simplesmente 12,5, do que ela está falando, né? Está falando de força, está falando de aceleração? Não tem como saber. Então você sempre tem que colocar a unidade, tá? Tá bom. Então tá bom. É muito importante, os professores tiram mesmo muito ponto se não colocar a unidade. Agora, bem, vamos voltar para o seu slide, vamos ver o que tem lá. Ele vai falar aqui o teorema de Pitágoras, aquilo que eu já estava falando, uns exemplos bem óbvios do que está acontecendo. E ele está mostrando que se as forças estiverem balanceadas, o objeto está em equilíbrio, por consequência parado ou em movimento uniforme, mas se as forças não estiverem balanceadas, né, se as forças causarem uma resultante maior, Uhum. você acaba tendo aceleração, né? Você acaba tendo aceleração. Porque força igual a massa vezes aceleração. Então, se a força der um valor, então você acaba tendo aceleração também. Muito bem. É aqui ele está citando, né, que quando as forças estão balanceadas, a aceleração é zero, como eu estava falando. Então, você tem essas duas situações. Se a aceleração é zero, ou o objeto fica parado, se ele já estava parado, ou ele começa, ou ele continua a se mover com a velocidade que ele já estava se movendo. Você por acaso já viu aquele esporte que os caras jogam um disco no gelo e daí eles ficam varrendo a coisa que vem depois? Ok. Não, não é hockey. É um, é um esporte que eles jogam um disco e daí o pessoal fica na frente varrendo para diminuir o atrito da pista e assim o disco chegar lá no fim. Sei lá, talvez você não viu, mas é um bom exemplo dessa situação, onde a velocidade continua constante. E quando as forças não estão balanceadas, ele tem aceleração, então o objeto pode aumentar sua velocidade ou diminuir. Então, por exemplo, um carro, quando acelera, aumenta a velocidade. Quando ele freia, está diminuindo a velocidade. Por quê? Porque o freio coloca aceleração negativa no sistema. Ok? Ok. Aceleração negativa é a mesma coisa que frear, desaceleração. Ahn, muito bem. Então ele vai começar a falar as mesmas coisas que nós já falamos. Revisão já. E alguns exemplos aqui. Quanto à aceleração, ó, isso aqui você já sabe fazer, hein? Uhum. É simplesmente força igual a massa vezes aceleração para resolver essa aqui. Você já fez umas contas parecidas com isso hoje. Quer tentar fazer? Pode ser. Então vá lá. Boa sorte. Você pode repetir a fórmula? Não. O que eu posso fazer é te mandar o que a gente já fez. Daí você olha as suas anotações, olha o que está nesse quadro e tente fazer como se estivesse fazendo para a prova. Porque na prova eu não sei se você vai poder perguntar para o professor, qual é a fórmula Ah, que não, a eu gente, que a posso. gente usou. Bem, Eu eu não vou tenho. falar, mas boa sorte aí. Qualquer coisa, quando você terminar, me manda uma foto, beleza? Beleza.
Eu só preciso do exemplo. Já não te mandei? Tá no WhatsApp? Ah, Ah, sim, a questão que você tem que fazer, certo? Às vezes eu não vejo o que sai da tela. não tem problema. Aqui. Bem, se fosse para fazer com Pythagorean Theorem, seria 45,62. Sem unidade eu não vou saber do que tu tá falando. Você precisa me mandar uma foto da sua conta para eu identificar se está tudo certo, mas teorema de Pitágoras por quê? Entendi. Teorema de Pitágoras é quando tu tem vetor apontando para vertical e para horizontal. Ou no mínimo um desenho, né, mostrando isso, mas aqui é simplesmente um objeto com uma massa, com uma força encontra aceleração. Você vai usar o Ah, teorema de Pitágoras quando tem que usar, aqui não precisa usar. Você tem uma força só. por isso que geralmente a Miss me deixa usar as fórmulas, porque eu sou meio esquecida. A questão E, não é decorar formas, é entender o enunciado. Aqui, se você acha que tem que usar teorema de Pitágoras num problema que cita a massa, cita a força
e tá te dando aceleração, é porque você não entendeu muito a matéria, entendeu? Uhum. Então, tem bastante coisa para estudar para a prova, tá? Tá. Só ter uma lista das formas não vai te ajudar a resolver. Que simplesmente, de novo, força igual a massa vezes a aceleração. Você tem a força, tem a massa, encontra a aceleração, isolando o A, ok? Tá. Quando terminar a conta, me manda foto, tá? Tá bom. É que eu acho que não tá certo. Não sei como te explicar sem fazer pra ti, porque só pôr na forma. A força, 0,75. A massa, 45. Quero a aceleração. O que eu tenho que fazer? Sim, aí eu só teria que passar dividindo. Tu acha que não tá certo porque o número deu muito pequeno? Agora tem que dividir 0,75 por 45. Sim. Ah, daí quanto é que dá essa divisão? Deixa eu ver aqui no meu caderno. Ele dá 0,02. É muito pequeno, então, tipo, não sei. Metros por segundo ao Mas, quadrado. Vai perder metade da questão se não colocar isso no final. E não tem problema. Aceleração é valores pequenos mesmo. Ok? ok. Só que o importante é que você entenda que uma coisa é aceleração, outra coisa é força, outra coisa é velocidade, outra coisa é massa. Não pode misturar os conceitos, entendeu? Por exemplo, nesse problema, se você achou que dava para fazer teorema de Pitágoras com massa e É que eu força, tá bem errado. Que sei. quando você está falando de um triângulo, lá na matemática, nem na física, pô, isso aqui, sei lá, é 20 centímetros. Se aqui for, não sei, 1 metro que seja, você não pode fazer o teorema de Pitágoras. Eu Porque aqui é sei. centímetro e aqui é metro, certo? Então, ainda mais se tu tá falando de força e massa, né? São coisas que não se somam. Você não pode somar a tua altura com a tua idade, né? São coisas Não, eu entendi. diferentes. É que geralmente eu não leio muito o problema. Eu só meio que vou e faço o que eu acho que tá certo. É. Mas eu Em, vou ler. em física precisa de muita interpretação. Infelizmente, não é só jogar na forma. Aqui, essas questões estão bem fáceis para uma questão de. Bem, que tu estás no nono ano ainda, né? Então são umas questões bem iniciais mesmo. Mas o nível pode
complicar mesmo em primeiro ano, porque vocês já sabem resolver, por exemplo, sistema de equação. Então ele poderia colocar muita coisa aí no mesmo problema para resolver, entendeu? Tem que ficar bem Entendi. atento. Bem, eu vou te enviar tudo que a gente fez aqui e recomendo, e também vou te enviar já o seguinte, eu vou te enviar um livro. Esse teu material aí é péssimo. Não tem explicação de praticamente nada. Vou pegar aqui. O livro que eu vou te mandar, apesar de estar em português, é um livro muito bem escrito. Tá Então, na mão. Então eu recomendo que você leia pelo menos os exemplos desse capítulo que fala de força, na unidade 2, dinâmica. Lá pela página 222. Ok? Isso vai tá te bom. ajudar muito, beleza? Então tá Beleza. bom, boa sorte na prova. Tchau, Então, tchau.